Desde a última semana, nós, brasileiros, estamos comovidos com as cenas dramáticas do que aconteceu lá em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Os deslizamentos de terra, os alagamentos e enchentes que aconteceram na cidade, causando já, segundo os dados do dia de ontem, 21 de fevereiro, mais de 180 mortes, fora todos os outros desaparecidos. Então é uma tragédia de proporções colossais, mesmo para Petrópolis, que é uma cidade em que isso acontece com uma certa frequência. Na verdade, esse tipo de evento acontece com bastante frequência nessa época do ano, em vários pontos do Brasil. Nós somos um país predominantemente de clima tropical, em que as chuvas se concentram muito nessa época do ano em boa parte do território. Então nós temos muitas chuvas e com isso temos também esses eventos de enchentes e deslizamentos de terra. Não faz muito tempo nós assistimos às inundações no estado da Bahia, depois também em Minas Gerais. Então não é nada que já não tenha ocorrido, infelizmente. O que distingue essa tragédia específica de Petrópolis em relação às outras é a rapidez com que tudo aconteceu e também as dimensões da catástrofe. Em 6 horas choveu o equivalente ao que deveria ter chovido no mês todo de fevereiro para aquela área. Segundo a Defesa Civil do Rio de Janeiro, foram 148 pontos diferentes de deslizamento de terra. Então realmente foi algo assim apocalíptico, mesmo para uma região que sofre com frequência com esse tipo de evento e já superou em termos de destruição, de número de mortos e de desaparecidos também, a pior catástrofe natural desse tipo, que foi no ano de 1988. E o mais triste de tudo é saber que a maior parte das mortes, se não todas as mortes que ocorreram, poderiam ter sido evitadas, já que os fatores que causaram a tragédia são mais sociais e humanos do que propriamente naturais. Bom, eu não poderia deixar de falar sobre isso aqui no canal, até porque eu acredito mesmo que a geografia tem muito a dizer sobre esse tipo de evento, esse tipo de acontecimento. Bom, mas antes de passar a análise propriamente dos fatores do que aconteceu lá em Petrópolis, eu queria pedir para que você já deixasse aí o seu like, já fizesse o seu comentário, isso ajuda muito, impulsiona bastante o vídeo, e também se inscrevesse no canal, caso ainda não seja inscrito. Bom, em primeiro lugar é preciso entender que o que aconteceu em Petrópolis, como costuma acontecer em vários outros lugares do Brasil nessa época do ano, na verdade é fruto de uma combinação de fatores. E dentro dessa combinação de fatores, os fatores naturais, como por exemplo o volume de chuvas, ou a própria topografia do terreno, o relevo, eles têm sim um papel, mas eles não levariam a tragédias como essa se a ocupação humana e a maneira como se lida com o problema fosse outra, fosse diferente. Os mesmos eventos naturais, eles provocam mais ou menos estragos, mais ou menos mortes, de acordo com a capacidade que as sociedades têm de prevê-los, de realizar um planejamento urbanístico, por exemplo, adequado e assim por diante. Então, em relação aos fatores naturais, nós precisamos considerar sim o volume de chuvas, que até mesmo para a região serrana do Rio de Janeiro, lá para Petrópolis, foi muito exagerado. Como eu disse, foram 260 milímetros caindo em poucas horas, era o total previsto para o mês inteiro. Então foi muita chuva de fato, foi um evento extremo, mas nós sabemos que esses eventos extremos eles estão ficando cada vez mais frequentes, e isso tem tudo a ver com a ação humana, com a ação antrópica, na medida em que nós estamos destruindo o planeta, estamos degradando os recursos, estamos alterando as dinâmicas físico-naturais, e isso tem consequências. Então as mudanças climáticas acabam resultando nesses eventos extremos, que estão ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais extremos. Não é só chuva em grande volume. Nós temos lugares que estão extremamente secos, mais secos do que o comum. Temos lugares que eram frios e estão se tornando quentes. Temos tempestades tropicais. Temos vários outros furacões, cada vez mais frequentes em vários outros pontos do planeta. Tudo isso tem a ver com a ação humana. Localmente falando, claro, a gente precisa considerar a topografia, precisa considerar que o relevo é muito acidentado e montanhoso. Claro, isso potencializa a ação da chuva por conta do escoamento superficial. Mas não seria tão grave assim se não houvesse, por exemplo, o desmatamento dessas áreas, a retirada da cobertura vegetal, que faz com que os solos se tornem muito mais frágeis, a erosão atua de forma mais intensa, e aí você tem os deslizamentos mais frequentes e causando mais destruição também. O problema é que justamente essas áreas de morro, áreas de encosta, são áreas quase sempre de proteção permanente, as chamadas APPs,
por lei, mas que acabam sendo ocupadas de forma irregular, sem nenhum planejamento, e também com construções extremamente precárias, que não seguem nenhum padrão construtivo pré-estabelecido que vise, por exemplo, a segurança. Mas antes que venha aí algum jornalista colocar a culpa na população, é preciso a gente entender que as pessoas que vão para essas áreas são pessoas pobres, são pessoas que são empurradas principalmente das áreas mais caras das cidades ou das cidades que estão se tornando inabitáveis para os mais pobres por conta da especulação imobiliária. A região serrana do Rio, por exemplo, e Petrópolis especificamente, recebeu inúmeras famílias vindas da Baixada Fluminense por conta desse processo de especulação imobiliária e também da desigualdade social. Então, à medida em que avança a desigualdade, as pessoas estão empobrecidas, a moradia se torna um custo muito elevado, as pessoas vão ocupar essas áreas de forma irregular. Ninguém acorda de manhã e pensa, hoje vou correr o risco e vou construir a minha casa numa encosta de morro ou num lugar onde pode acontecer uma enchente. As pessoas que vão para essas áreas são pessoas que não têm outra alternativa. E, lamentavelmente, tem até um conceito interessante, que é o conceito de injustiça ambiental. Aqueles que sofrem injustiça social são também aqueles que sofrem os impactos mais severos do ponto de vista ambiental. São aqueles que sofrem na pele os resultados da nossa ação completamente degradante no meio ambiente, no meio físico natural. No caso ali de Petrópolis, um levantamento feito pela Defesa Civil e que foi divulgado pelo portal UOL Notícias, mostrou que já em 2017 havia ali 15 mil casas, totalizando 47 mil pessoas em áreas de risco no município. Então, quer dizer, as autoridades sabiam disso. E aí entra um último ponto. O descaso do Estado, em todos os níveis, desde o federal, passando pelo estadual até o municipal, para com esse processo. O Estado tem consciência de que isso está acontecendo, os governantes, as autoridades têm consciência de que isso está acontecendo, mas não tomam medidas no sentido, por exemplo, de criar e implementar políticas habitacionais que possam dar uma outra opção para essas pessoas que acabam indo parar nessas áreas de risco. E é claro, medidas paliativas não vão resolver o problema em si. Então você precisa sempre combinar as medidas paliativas mais emergenciais, de retirada dessas famílias, de realocação dessas famílias em lugares mais seguros, com políticas de longo prazo, políticas mais estruturais, políticas voltadas, por exemplo, para a redução da desigualdade. Então, num país tão desigual quanto o Brasil, em que a boa parte da população sequer tem condições de pagar por uma moradia decente, você precisa sim gerar emprego, precisa gerar renda, redistribuir a renda para que essas pessoas não tenham que se sujeitar a esse tipo de risco, de situação, como nós vemos, lamentavelmente, lá em Petrópolis e em tantos outros lugares do Brasil. Bom, é muito triste, mas isso tende a se repetir se nada for feito no sentido contrário. Então nós temos um longo caminho ainda para resolver o problema e para não vermos mais, nunca mais, pais procurando seus filhos pequenos no meio da lama, o que é uma tragédia civilizatória. É a barbárie no seu estado mais puro.